tá? Aí. Boa noite, irmãos. Eu vou ficar aqui embaixo e não lá em cima, para ficar um pouquinho mais perto de vocês, dos irmãos, tá bom? E vou ficar mais aqui, não aqui, porque se eu ficar aqui, quem ficar olhando para mim vai ter essa luz atrás de você, vai atrapalhar você. Hã? Não, mas eu acho que é melhor aqui. Se os irmãos, vocês dois puderem vir para cá, aí a gente fica todo mundo aqui nessa direção. Obrigado, Gê. Tá. Um brilha menos, né? Um brilha menos. Joia. Meus irmãos, nós vamos continuar então o nosso estudo, a exposição aqui da carta de Filipenses. E essa é a terceira mensagem ou o terceiro estudo aqui nessa carta. Hoje nós vamos ler o texto do capítulo 1, do verso 12 até o verso 18, e nós vamos aprender com Paulo sobre o progresso do Evangelho. Filipenses, capítulo 1, do verso 12 até o verso 18. O progresso do Evangelho. Nós faremos essa leitura conjuntamente, tá bom? Vamos ler juntos, com calma, sem correria, atentando bastante para cada palavra, cada ideia aqui. Filipenses 1, de 12 a 18. Vamos ler? Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Muito bem. Paramos aqui no verso 18. O progresso do Evangelho. No estudo anterior, na semana retrasada, nós vimos que Paulo orou pelos filipenses. Se você estava aqui, vai se lembrar então daquela oração de Paulo que nos desafia a também orarmos com mais discernimento e orarmos pelas coisas excelentes. E agora, Paulo então, nesse outro bloco textual, ele cientifica os filipenses sobre algo fantástico. Lembra? Paulo está preso. Ele está escrevendo para os seus irmãos e amigos filipenses da prisão. E veja o que Paulo diz. Paulo está dizendo que a sua prisão está contribuindo para o progresso do Evangelho. É isso que ele diz aqui no verso 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. E aí a gente já lança uma pergunta entusiasta, uma admiração. Mas como? Como que alguém preso pode dizer que essa prisão está contribuindo para o progresso do Evangelho? Como assim, gente? Então, o propósito de Paulo era mostrar aos filipenses que Deus sempre trabalha em todas as coisas, em todas as circunstâncias. E o propósito do Espírito Santo, ao inspirar Paulo a escrever isso,
É o mesmo para você e para mim, nós que somos os leitores contemporâneos dessa carta. Abrir os nossos olhos e nos dar a clareza, a convicção, a firmeza de que tudo na nossa vida está no controle de Deus. E é isso que nós vamos entender. As cadeias de Paulo estavam sendo uma bênção. E ele explica isso de duas maneiras. A primeira está aqui no verso 13, quando ele diz: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Então, em primeiro lugar, aqui no verso 13, o evangelho foi pregado para toda a guarda pretoriana. Então, ele começou a explicar, como assim o evangelho está progredindo? É porque o evangelho está chegando num lugar onde de outra forma ele jamais chegaria. Na guarda pretoriana. Quem era a guarda pretoriana? Era a tropa de elite do imperador. Era a guarda imperial de Roma. Era top do top, né? A elite, a força especial. Quando que o evangelho alcançaria essas pessoas? Paulo está dizendo, está alcançando. Por quê? Porque dia e noite, Paulo era preso a um soldado dessa guarda por uma algema. Dia e noite. E esses soldados cumpriam um turno de 6 horas por dia cada um, ou seja, Paulo falava a 4 soldados diferentes todos os dias. E eles não tinham opção, eles estavam acorrentados a Paulo. Então Paulo falava do evangelho. E Paulo diz também, a guarda pretoriana e todos os demais, ou seja, as demais pessoas que viviam no pretório ou no palácio de César, no palácio do imperador, provavelmente os oficiais do tribunal de César. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos, o que me aconteceu está cooperando, contribuindo para o progresso do evangelho. O evangelho não está preso, o evangelho não está algemado, pelo contrário, o evangelho está alcançando vidas e que de outra forma não alcançaria toda a guarda pretoriana. E aí ele diz, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas, assim está na atualizada antiga. E essa expressão que Paulo usa, que na versão que nós lemos está assim, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. O que Paulo está comunicando aqui é que todos sabiam que a razão de sua prisão, diferentemente de qualquer outro prisioneiro, não era por causa de delinquência, não era por causa de qualquer crime, não é porque Paulo era uma pessoa ruim, ofensiva para a sociedade e por isso foi presa, não. Paulo está deixando claro aqui, todos eles sabem que a razão da minha prisão é o evangelho. Eu estou preso por causa de Cristo. Todos tinham esse bom testemunho de Paulo. Então, em primeiro lugar, é isso que Paulo está ensinando. O progresso do evangelho acontece porque toda a guarda pretoriana e as demais pessoas do palácio ouviram do evangelho, ouviram de Jesus. Mas aqui no verso 14, ele continua dizendo, não só a guarda pretoriana, mas e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Paulo está falando de um outro grupo aqui. Primeiro grupo, a guarda pretoriana. Esse é um outro grupo, os irmãos em Cristo da igreja de Roma. E ele está dizendo, a maioria desses irmãos. Esses irmãos foram encorajados, ganharam ousadia, coragem para pregar o evangelho por causa do que estava acontecendo com Paulo. Então, note bem, quero ser mais claro ainda, veja o impacto
e o alcance do que estava acontecendo. No verso 13, Paulo fala assim: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais, eles ouviram o evangelho. E no verso 14 ele diz: e os irmãos em sua maioria, não um grupinho, mas um número enorme de pessoas. Paulo está destacando então dois grupos distintos que foram impactados pelas cadeias de Paulo. O primeiro grupo é um grupo de incrédulos, o segundo grupo é um grupo de crentes. O primeiro grupo ouviu o evangelho, e inclusive muitos se tornaram crentes, porque se você for em Filipenses capítulo 4, verso 22, no finalzinho, quando Paulo está se despedindo, ele diz: saudai também os da casa de César. É uma referência, tudo indica, às pessoas que viviam no palácio e tinham crido no evangelho, se tornaram irmãos em Cristo. Então, há dois grupos distintos: incrédulos que ouviram o evangelho, e o outro grupo, os crentes da igreja de Roma, que agora são estimulados para pregar o evangelho. Isso não é interessante? Isso não é interessante? Todo mundo que tinha que ser alcançado ou atingido de alguma forma foi. Os incrédulos ouviram o evangelho, os crentes foram animados para pregar mais o evangelho. E é assim que Paulo diz: o que me aconteceu tem contribuído para o progresso do evangelho. Eu te pergunto, quando você imaginaria que uma prisão... Então, quando fala em prisão, pense aí em sofrimento, pense em correntes, pense em limitação, pense em desconforto, pense em hostilidade, pense em isolamento, em vigilância, em dificuldade. Pense tudo isso quando a gente fala de prisão. Lembra? Ele vivia algemado, acorrentado. Quando você imaginaria que uma prisão poderia contribuir para o progresso do evangelho? A gente não pensa assim, não é, irmãos? Normalmente, na perspectiva humana, nós não conseguimos pensar assim, mas Deus sempre está nos chamando para vermos a vida a partir dele e experimentarmos o que ele pode fazer. É isso que Paulo está fazendo aqui ao escrever aos seus irmãos. Não fiquem desanimados. Eu estou preso, mas o evangelho não está preso. Eu estou detido, mas a palavra não está. É o contrário. Deus está usando essas circunstâncias para fazer o evangelho chegar, onde de outra forma ele jamais chegaria. Então, o mesmo Deus, presta atenção nisso, o mesmo Deus que usou o cajado de Moisés, os jarros de barro de Gideão, a funda de Davi e a capa de Eliseu, também usou as cadeias de Paulo. Amém, irmãos? E ele pode usar qualquer coisa. 2 Timóteo 2,9, Paulo disse: é por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Nunca está algemada. Paulo estava preso, mas o evangelho não. Paulo estava encarcerado, mas o Senhor não. Paulo estava limitado, mas o poder de Deus não. Paulo tinha algemas prendendo seus pés, mas a sua boca estava a serviço de Cristo. Paulo estava aprisionado por César, mas o seu coração estava livre em Cristo Jesus. E assim nós devemos olhar a nossa vida, nossas lutas, nossas dificuldades, e ver num plano maior, ver a partir das lentes do Evangelho, das lentes do Senhor Jesus. Aqueles que apostaram que a prisão do missionário Paulo impediria o avanço do Evangelho, erraram, se frustraram, caíram do cavalo. Pelo contrário. E tudo isso aconteceu por uma única razão. Essa cena reflete fortemente essa verdade. Paulo estava em Cristo e Cristo estava em Paulo.
ponto final. Se temos essa equação na nossa vida, se nós estamos em Cristo, e automaticamente Cristo está em nós, então nós temos tudo o que nós precisamos. É isso que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 1. Ele diz que em Cristo nós temos tudo o que é necessário para a vida e a piedade. E piedade significa viver a vida que agrada a Deus. Em Cristo nós temos todos os recursos. Vida cristã não é sentimento, vida cristã é pensamento. Nós precisamos aprender a pensar, então, biblicamente. E esse é o ponto de partida. Nós temos tudo em Cristo. Então, é possível estar na prisão como Paulo e não ter um coração aprisionado pela amargura, pela tristeza. Lembrem que eu falei umas semanas atrás, a Epístola dos Filipenses é conhecida na história como a Epístola da Alegria. Porque numa carta tão pequena, de apenas 4 capítulos, Paulo faz mais de 20 menções da alegria e os seus cognatos. Alegria, gozo, não é? Contentamento, mais de 20 vezes. Ou seja, o coração desse homem estava jubilando, efervescendo de alegria no Senhor. Não havia tristeza, não havia frustração. Mas ele não estava preso? Ele estava preso. Ele estava algemado? Ele estava algemado. Mas essas coisas não amarraram o coração de Paulo. E a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o poder que habita em você e em mim. Então, essa não é uma palavra de afirmação para deixar a gente se sentir bem. Não, esse culto não é para isso. Essa é a palavra da verdade, aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, portanto, irmãos, nós temos tudo. Essa não precisa ser uma experiência isolada de Paulo, essa pode ser a nossa experiência também, porque a lição aqui é clara. Deus pode usar as circunstâncias mais inesperadas, os lugares mais inconvenientes, as situações mais difíceis, os momentos mais improváveis. Vamos de amarelo. As realidades mais desconfortáveis para realizar a sua obra, para trabalhar em nós, para aperfeiçoar a nossa vida e o nosso coração, para realizar o seu propósito em nós e o seu propósito através de nós também. Pode ser que Deus te coloque numa situação difícil e que não seja para você pessoalmente, mas talvez Deus queira usar você para alcançar outra pessoa. Eu fico pensando na época de Natal, reflexões de Maria, a Virgem. Imagine o que Maria passou, e José também, não é? José no momento se sentiu traído. Como é que a minha esposa está grávida se eu não deitei com ela? E Maria, como é que uma jovem, virgem, de repente, apareceria grávida? Ela poderia ser até apedrejada. Foi uma situação muito difícil, mas o Senhor fez isso pensando não neles. Foi pensando em você e em mim, porque o Redentor, o Messias, tinha que vir de uma virgem, era profecia, não é? E José passou por toda aquela dificuldade. Então, às vezes, Deus pode nos permitir passar por situações que o alvo primeiro não seja nem você e eu, mas de repente Deus quer alcançar alguém próximo de nós, ou alguém que ouvirá a nossa história. Paulo já disse, os caminhos de Deus são insondáveis, os seus juízos são inescrutáveis. Nós não entendemos, talvez nunca entenderemos tudo,
mas a gente não precisa entender. A gente só tem que crer, a gente só tem que confiar. E quando a gente faz isso, a gente experimenta a alegria e a paz de Deus, mesmo na prisão. Você não está em uma prisão, mas o que poderia ser simbolicamente as suas algemas hoje? Um leito de enfermidade, uma dificuldade financeira, uma crise inesperada, a criação dos filhos, um curso universitário que está difícil continuar, ou está difícil pagar, um ambiente de trabalho difícil, convivendo com pessoas de difícil trato, e etc. Essa lista poderia continuar. O que a gente precisa entender aqui, a partir dessa experiência de Paulo, é que o lugar não define o coração, mas o coração define o lugar. Amém, irmãos? De novo, é Paulo quem está dizendo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As minhas prisões, as minhas cadeias, as minhas algemas, isso tem sido um meio para que outros ouçam de Jesus e outros fiquem encorajados em Jesus. Vamos para os versos 15 e 18, porque o progresso do Evangelho atingiu dois grupos distintos, como já falei, incrédulos e crentes. Mas Paulo também fala de dois outros grupos aqui. Vamos reler o texto, os dois versos, 15 a 18, na verdade os três versos. Vamos lá, 15 a 18. Paulo diz: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Depois a gente vai ler o verso 18. Então Paulo aqui, ele destaca outros dois grupos. Os primeiros dois grupos foram incrédulos, a guarda pretoriana e todos os demais, e os irmãos de Roma. Mas agora, ele foca para os irmãos de Roma, os irmãos da igreja que estava em Roma, que Paulo não conhecia pessoalmente. Paulo não conhecia essa igreja ainda. Mas esses irmãos agora estão próximos de Paulo. E Paulo vai falar de dois grupos entre esses irmãos, tá bom? A quem ele se refere como alguns e outros, no verso 15. Alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade. Outros pregam a Cristo por amor. E nos versos 16 e 17 ele se refere a esses grupos como estes e aqueles. Então nós queremos entender de quem e sobre o que Paulo está falando, tá bom? Então no verso 15, Paulo diz: olha, alguns, ouvindo da minha prisão, alguns estão pregando a Cristo por inveja com rivalidade. Note que no versículo 14, vamos fazer esse link para você entender. No versículo 14, ele diz que os irmãos em Roma ousam falar da palavra de Deus com mais ousadia, certo? Só que agora ele vai olhar para esse grupo que está falando com mais ousadia, e ele vai entender que esse grupo tem, na verdade, duas partes. A primeira parte desse grupo que está falando com mais ousadia, também está falando para provocar inveja no apóstolo Paulo. Rivalidade. E por que essas pessoas, esses irmãos em Cristo, note, são irmãos em Cristo. Paulo não está falando de falsos profetas.
Paulo não está falando de judaizantes, Paulo não está falando de outras pessoas, Paulo está falando dos irmãos da igreja de Roma. E uma parte desses irmãos estava pregando o evangelho com ousadia, porém com uma motivação errada. Então ele está dizendo, eles pregam por inveja, por rivalidade, insinceramente. E aí vem a pergunta, por que eles faziam isso? Por que eles faziam isso? Vamos entender 3 razões. A primeira, aparentemente é o que o texto nos mostra, esses pregadores, eles tinham inveja de Paulo. Algumas pessoas em Roma viam Paulo como uma figura proeminente no cristianismo, em destaque. Então, ao invés de se alegrarem com isso, olha, era um fariseu que se converteu e agora é um grande pregador do evangelho. Ao invés deles se alegrarem com isso, eles tinham uma atitude diferente do seu coração. Eles sentiam ciúmes da influência de Paulo, da autoridade e do sucesso ministerial de Paulo. Então, eles queriam ter o mesmo reconhecimento que Paulo, e isso os levava a competir com Paulo. Por isso Paulo está dizendo, alguns estão pregando a Cristo, mas eles estão fazendo isso de uma maneira errada. E ele diz, com rivalidade ministerial. Porque eles sentiam inveja de Paulo, eles viam Paulo como seu rival. Agora presta atenção, nós estamos falando tudo de crentes. Infelizmente, por isso que a Bíblia é a Bíblia, ela não mascara, ela não maquia nada. Paulo está dizendo que na igreja de Roma tinha um grupo de pessoas que estavam pregando, mas com a motivação errada. E a segunda motivação era essa, rivalidade espiritual. A palavra grega que Paulo usou aqui no texto que foi traduzida como rivalidade, também pode ser traduzida como contenda, ou espírito de competição, o que sugere que esses pregadores viam o ministério como um palco de disputa. Eu também vou pregar o evangelho, porque eu quero inclusive pregar melhor do que Paulo. Eu quero conquistar mais seguidores do que Paulo. E eu quero ser até mais respeitado do que Paulo. Por isso que Paulo diz que eles pregavam por rivalidade, olhando Paulo não como um colega de ministério, mas como alguém que eles deveriam sobrepujar. Que coisa, não é? Mas há uma terceira razão. Havia uma tentativa desse grupo de prejudicar Paulo. Por isso que no verso 17, Paulo diz assim, aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Olha o que Paulo está dizendo, gente. Essas pessoas, ao pregarem o evangelho, eles tinham lá no fundo essa ideia, eu vou aumentar o sofrimento de Paulo na prisão. Por quê? Como assim? Porque provavelmente esses homens pensavam que se ganhassem notoriedade, enquanto Paulo estava preso, eles iriam desmoralizar Paulo, tornando então a prisão de Paulo mais dolorosa, fazendo Paulo pensar, o ministério dele está avançando muito mais do que o meu. Estão entendendo? Que coisa, não é? Que coisa. Agora, eram crentes, que estavam pregando o evangelho do Senhor Jesus. Porém, eles estavam fazendo com a motivação errada. Eles não estavam exercendo o amor com conhecimento e o discernimento espiritual que nós vimos na semana passada, que Paulo orou pelos filipenses. Paulo orou para que o amor dos filipenses crescesse mais e mais, em pleno conhecimento e todo discernimento,
pois esses homens aqui, da igreja de Roma, provam que eles não têm esse amor, eles não têm esse discernimento espiritual. É o contrário. Eles estão amando a si mesmos. Eles estão preocupados consigo mesmos. Aí depois Paulo então fala dos outros. Na igreja de Roma, então as pessoas estavam pregando a Cristo com mais ousadia. Um grupo pregava assim, com rivalidade, inveja, insinceramente. Mas o outro grupo, ele diz, faziam de boa vontade, por amor, copiando o exemplo de Paulo. Inclusive, eu quero chamar a sua atenção para isso. Paulo diz assim, ele usa essa expressão, eles ousam falar com mais ousadia. O verbo falar aqui no grego não se refere à pregação, mas sim às conversas diárias. O que estamos vendo aqui? Que uma parte dos cristãos da igreja de Roma, ao verem a fé, a dedicação e a determinação de Paulo pela defesa do evangelho, esses irmãos tiveram a sua coragem renovada para falar de Cristo no dia a dia, na vida comum. Entenderam? O verbo que Paulo usou aqui no grego para falar, que eles ousam falar com mais ousadia, não é falar necessariamente pregando, mas é na vida comum, no dia a dia, em casa, na vizinhança, no trabalho, junto com os amigos. Os crentes de Roma ficaram animados, encorajados, para falarem de Jesus em todo o tempo e em toda oportunidade. E o verso 18 deixa claro que todos eles estavam pregando o evangelho. Veja o que diz o verso 18. Verso 18. Mas que importa? Vamos ler juntos? Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Eu quero te ajudar a discernir algo muito importante aqui agora. Então, no verso 18, está claro que todos estavam pregando o evangelho. A questão era a motivação para pregar o evangelho, porque alguns estavam pregando por pretexto, ou seja, falsos motivos. Na verdade, a razão de pregar não era o amor ao evangelho e ao Senhor Jesus, mas a razão de pregar era eles mesmos. Eles queriam tirar proveito da situação para terem um nome maior do que o Paulo, terem mais destaque do que Paulo, serem mais reconhecidos do que Paulo. Então, um grupo pregava por pretexto, e o outro grupo pregava por verdade. Um grupo pregava para promover os seus interesses próprios, o outro grupo pregava para exaltar a Cristo e os interesses do Senhor. Aqui está a grande diferença. Isso estava tão claro na mente de Paulo. O problema aqui era motivação. Então, qual foi a postura de Paulo? A postura de Paulo está muito bem colocada aqui no verso 18 que nós acabamos de ler. Se Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, ou seja com sinceridade, se de uma forma ou de outra o Senhor Jesus está sendo anunciado, Paulo diz, com isto eu me alegro, sim, sempre me alegrarei. Eu quero chamar sua atenção para esse posicionamento de Paulo,
e a sua maturidade espiritual. A alegria que Paulo diz que tem, veja no final do verso 18, eu me alegro, sim, sempre me alegrarei. A alegria que ele diz que tem era saber que Cristo Jesus, o Senhor, estava sendo pregado. Independente da motivação, o evangelho estava sendo anunciado. Essa era a alegria de Paulo. O afã do seu coração era ver Cristo sendo anunciado e conhecido. Ponto final. Agora vamos entender. Paulo tinha o controle sobre as coisas. Ele tinha o controle sobre as coisas? Não, ele não tinha, não é? Paulo tinha o poder de levar as pessoas a fazerem as coisas pela motivação correta? Ele tinha esse poder? Ele não tinha esse poder. Ele não controlava o coração das pessoas. Então a sua alegria estava no fato de que, independente da motivação das pessoas, Jesus Cristo e o seu evangelho estavam sendo pregados. Isso era o mais importante para Paulo. Sabe por quê? Porque o evangelho transforma o homem. A pregação de Cristo muda a realidade do pecado. Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus dá nova identidade, Jesus dá novo propósito para aquele que crê. Por isso Paulo diz enfaticamente, com isso me alegro, ou seja, hoje eu me alegro. E ele diz, e sempre me alegrarei. No futuro eu vou continuar me alegrando. Se Cristo está sendo pregado, isso é o suficiente para a satisfação do meu coração. Então note que Paulo está mostrando uma atitude admirável, e isso mostra a sua maturidade espiritual, e o seu foco na glória de Cristo, e não na sua própria reputação. E aqui nós vamos fazer algumas reflexões, para a gente caminhar então para o final desse estudo. Paulo, sabendo que havia um grupo de pessoas na igreja de Roma, pregando insinceramente, por rivalidade, Paulo poderia, humanamente falando, ter escrito outras coisas aqui, não é? Paulo poderia, por exemplo, exortar a igreja de Roma para corrigir essas pessoas. Veja o que eles estão fazendo. Não é certo que eles pensem assim de mim. Não é certo que eles falem assim de mim. Mas, irmãos, olhem a maturidade espiritual de Paulo. Ele não está preocupado com a sua reputação. Ele não está preocupado com o que as pessoas vão pensar dele. E ele também não está preocupado se essa situação vai fazer com que esses pregadores sejam mais reconhecidos do que ele. Essa não é a preocupação de Paulo. Então, ao invés de Paulo mostrar uma preocupação aqui no texto, é o contrário. É o contrário, ele mostra uma satisfação. No lugar de preocupação, ele mostra satisfação. Ao invés de mostrar uma alma abatida e triste, porque os outros não o reconhecem, é o contrário, ele não liga para isso. Isso não tem lugar no coração de Paulo. Ele faz o contrário, ele mostra uma alma alegre, satisfeita, ele está plenamente satisfeito por causa de uma coisa tão somente: Jesus está sendo pregado. Isso é o que importa. Isso não é uma coisa interessante demais para nós? E eu quero chamar a nossa atenção, meus irmãos, para um ponto aqui. Essa coisa triste que Paulo diz, esses dois grupos dentro da igreja, não foram realidade só da igreja de Roma. Infelizmente essas coisas continuam hoje. Rivalidade, competição entre pastores, entre líderes espirituais. E esses pastores comumente vão levar suas igrejas
a também caminharem nessa direção. Então eu exorto a nós, Quarta Igreja Batista, nós que estamos aprendendo, né, progressivamente, estamos sendo encorajados a ser igreja. Comunhão, cuidado uns com os outros, amor uns pelos outros. A igreja de Cristo é muito maior do que nós. A igreja de Cristo é muito maior do que nós. Nós não somos a igreja de Cristo, nós somos parte da igreja de Cristo. Mas o Senhor Jesus tem filhos nas outras igrejas aqui em Itaperuna, nas outras igrejas batistas, nas outras igrejas de outras denominações. A igreja de Cristo é uma só. Fecha a porta aí, por favor. Vamos ver se a gente consegue minimizar o impacto. Se sentir calor, tira a blusa, né? É mais fácil do que quando está calor. Mas notem, irmãos, que como é fácil na obra do Evangelho, os trabalhadores se degladiarem, usarem o púlpito como um palanque, um lugar para aparecer, para se mostrar, para exigirem reconhecimento e holofote. Então note, isso aconteceu aqui, na igreja de Roma, isso continua acontecendo hoje. Então, o que a gente aprende com isso? A gente precisa orar para Deus nos guardar, amém? Em primeiro lugar, nós, Quarta Igreja Batista, nós não somos uma igreja melhor do que nenhuma outra igreja, amém? Nós não somos, decididamente nós não somos. Nós temos virtudes, mas nós temos dificuldades, nós temos problemas também. E a Bíblia diz para a gente considerar o outro superior a nós mesmos. Então, abaixo toda autoexaltação, todo orgulho. Pelo contrário, nós temos que amar uns aos outros. E nós precisamos orar para que Deus guarde os nossos líderes. Os líderes da nossa denominação, da nossa associação, os líderes da nossa denominação num contexto estadual e nacional, mas não somente a nossa denominação, porque se nós tivermos olhos espirituais só para o movimento batista, nós somos cegos, irmãos, nós somos cegos. A igreja de Cristo é muito maior do que nós, amém? Nós temos que orar pelo progresso do Evangelho e pedir: Senhor, abata o soberbo, exalte o humilde, que o glorioso Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja pregado com a boa motivação. Isso me leva aqui para o finalzinho então. Note bem, quando Paulo diz, não me importa, porque se de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, isso é o suficiente e é com isso que eu me alegro. Agora você precisa discernir o seguinte aqui. O assunto aqui não é conteúdo. O assunto aqui é motivação. O assunto aqui não é o que pregar. O assunto aqui é por que pregar. Motivação. Quando Paulo diz, então, de uma forma ou de outra, ou de qualquer modo, se Cristo está sendo pregado, isso é que importa, seja por pretexto, ou seja por verdade, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui, tá bom? A gente tem que entender bem. Eu quero fazer essa observação. Paulo jamais barganharia o conteúdo do Evangelho. Ele jamais aprovaria, e de igual forma, ele jamais se alegraria com a pregação de um evangelho vazio, desidratado, sem graça e sem verdade. Não é isso aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte: as pessoas estão pregando o evangelho verdadeiro. Eles estão pregando o genuíno evangelho. O que eles estão falando é a verdade
só que parte deles está pregando com a motivação errada. Deu para entender? Deu para entender? É como alguém pregar aqui no nosso púlpito, eu ou qualquer pessoa, qualquer pregador. Estaremos pregando a verdade. Agora, por que estamos pregando? A motivação. O que me move por trás. É disso que Paulo está falando. Em momento algum, Paulo está deixando a gente entender, nem de longe, que esses que pregavam por rivalidade, por inveja, estavam pregando um outro evangelho. Não, não, não. Não é isso. Eles estavam pregando o evangelho do Senhor Jesus. A verdade. Eles estavam ensinando sobre Jesus. A questão é a motivação. Paulo jamais, eu vou dizer de novo, Paulo jamais aprovaria ou se alegraria com a pregação de um evangelho errado. Foi por isso que ele escreveu, por exemplo, Gálatas 1, versos 6 a 9, ele escreveu aos Gálatas dizendo assim: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu preciso dar o pano de fundo. Paulo escreveu aos Gálatas para combater a heresia dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que aparentemente tinham se convertido a Jesus Cristo, mas eles estavam dizendo, precisa da lei também. É Cristo mais a lei de Moisés. E Paulo dizia, de forma alguma lei. Cristo é suficiente, o evangelho é suficiente, nós não precisamos da lei. Mas as pessoas estavam ensinando assim. Então Paulo está dizendo exatamente isso, porque alguns da igreja da Galácia, alguns estavam indo nessa direção. Por isso Paulo disse, eu estou surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí no verso 8 ele diz, mas ainda que nós, olha o que ele está dizendo, irmãos, ainda que nós, ou seja, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que nós temos pregado, que esse, ou seja, que esse evangelho seja anátema, que quer dizer amaldiçoado, maldito. Verso 9, como já dissemos, e agora repito, Paulo estava sendo enfático aqui. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que vocês receberam, que esse seja anátema. Ou seja, qualquer mudança no conteúdo da mensagem do evangelho é considerado por Paulo como outro evangelho, como perversão do evangelho, como algo amaldiçoado, como um anátema. Então, que isso fique claro para nós aqui. Paulo, quando diz, não importa como eles estão pregando, eu me alegro, porque Cristo está sendo pregado, Paulo está falando então de motivação e não de conteúdo. O evangelho estava sendo pregado da forma correta, na sua verdade. O problema era a motivação. Está claro para os irmãos? Então, só que Paulo também não está dizendo que nós podemos pregar o evangelho com a motivação errada. Realmente nós não podemos. A motivação também é importante para Deus. Nós temos que pregar com a motivação certa. E o que nós aprendemos aqui então? Que infelizmente, agora nós vamos olhar para nós, tá? O que a gente aprende aqui na nossa vida cristã?
que infelizmente nós podemos fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Esse grupo estava pregando o evangelho certo, mas com uma motivação errada: inveja, rivalidade, desejo de aparecer, de ser reconhecido. Na nossa vida nós também podemos fazer assim, irmãos. Nós podemos fazer assim aqui na igreja, nos ministérios que nós estamos envolvidos. Nós podemos correr o terrível risco de fazer dedicadamente, com todo o compromisso, com todo o empenho, suando a camisa, fazendo mesmo bem feito, mas lá no fundo, com uma razão errada. Eu preciso ser reconhecido, eu preciso que as pessoas olhem para mim e digam: puxa, como ele trabalha bem, puxa, olha como ele é organizado. Alguns até desejariam ouvir: puxa, essa igreja não seria igreja se não fosse com o trabalho que ele faz aqui. Então nós estamos descobrindo, ou pelo menos revendo aqui no texto, que é possível fazer a coisa certa, mas com um coração completamente errado. E aí eu tenho uma série de perguntas aqui. Você faz o que faz na igreja, em casa, no trabalho, com ou para os seus amigos, não importa. Você faz o que faz com qual interesse? É para manter a reputação, para aparecer bem no filme, para ser bem falado pelas pessoas, ou você faz o que faz porque você ama o Senhor? Você faz o que faz de coração, conforme Colossenses 3, 17 e 18, tudo que você fizer, faça de todo coração, como para o Senhor e não para os homens. Você faz o que faz de coração ou faz porque os outros, ou para os outros? Jonas seria um excelente estudo de caso para nós, não é? Jonas seria um excelente estudo de caso. Alguém que foi, pregou, mas com o coração todo errado. Que Deus nos abençoe. Então, hoje nós aprendemos que Deus está no controle da nossa vida e Ele pode usar, inclusive até a prisão, para o progresso do Evangelho. Nós aprendemos que as circunstâncias não aprisionam o nosso coração, mas o nosso coração pode viver livre nas circunstâncias, sejam elas quais forem. E hoje nós aprendemos sobre motivação. É possível fazer a coisa certa com a motivação errada. E nós aprendemos sobre, inclusive, o motivo de oração. Quão perigoso é, na obra de Deus, pessoas disputarem umas com as outras, disputarem a glória de Deus, sendo que essa glória só pertence a um, que é o dono da igreja, o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Josué, algum aviso? Alguma comunicação? Então, relembrando que domingo de manhã nós teremos a nossa assembleia extraordinária, certo? Em que a comissão de sucessão pastoral apresentará o seu relatório, a sua proposta, e a igreja então, ao ouvir, vai deliberar em assembleia, votando no relatório que ouvirá, tá bom? Um nome será apresentado, e desde já, irmãos, devemos, como igreja, orar sobre isso. Você já orou? Está orando? Nós queremos que esse tempo de assembleia seja, na verdade, um culto de adoração ao nosso Deus, não é? Queremos ver o que o Senhor já fez, os encaminhamentos que Ele deu, a direção que Ele já proveu, e como igreja, nós responderemos em assembleia, votando à luz do que Ele nos direcionar.
e devemos fazer isso com um coração tranquilo e fazendo para o Senhor. Vamos orar pelo Josué, o presidente da igreja, que é quem dirigirá, será o presidente da Assembleia, então ele dirigirá, e vamos orar para que Deus dê a ele toda a liberdade, toda a segurança, não é? Toda a direção, e orar por todos nós também. Nós esperamos ter a igreja cheia no domingo de manhã, não é? Mas nós vamos trabalhar, se você me permite dizer mais isso, José, nós vamos trabalhar de acordo com o estatuto da igreja. O estatuto da igreja legisla, ele normatiza que a primeira convocação tem que ser maioria absoluta dos membros. Então, o rol de membros da igreja, ele não foi atualizado recentemente, então nós temos bastante pessoas. Então, tudo indica, vamos ver, não é, que a Assembleia será instalada em segunda convocação, ou seja, 10 minutos depois, quando o Estatuto normatiza que aí sim o quórum exigido é de 1/3 da igreja. Então, esperamos ter o número suficiente para instalar a Assembleia e então deliberarmos sobre. Amém, irmãos? Estamos caminhando, Deus está nos dirigindo, e no domingo de manhã nós teremos então esse tempo importante. Algum outro? Isso. No domingo à noite, lá está a Gil, a coordenadora. Alguma palavra, Gil? Alguma observação? Então tá. Então, irmãos, vai ser uma cantata apresentada pelas crianças. Então, por favor, convide outras crianças, convide outras pessoas. Nós queremos domingo à noite ter a igreja cheia de novo também, para a gente adorar o Senhor, e vai ser um tema muito apropriado, tá bom? E no outro domingo, já que estamos dando a agenda aqui de final de junho, início de julho, no dia 6 de julho, primeiro domingo, porque domingo que vem é o domingo 29, o último domingo de junho. O domingo seguinte será 6 de julho. Na manhã do dia 6, nós teremos aqui a profissão de fé dos 5 irmãos candidatos ao batismo. E no domingo à noite, teremos então o culto do batismo, onde nós esperamos um culto muito vibrante, com testemunho de salvação, testemunho do que Deus fez por eles e o batismo em si. Muito bem. Algum outro aviso? Bazar? Bazar. Vamos lá. Não pode esquecer das doações, tá, gente? E orar pelo bazar. A gente tem que orar para que as pessoas tenham, recebam uma palavra boa, tá? E que as pessoas comprem também, tá? E quem tiver uma pecinha de roupa, um sapato, alguma coisa, dá, tá? Se seu marido ou sua esposa tiver uma blusa hoje de presente, fica uma nova e fica na gaveta, traz pro bazar. Isso aí. Benízia, eu sei que está nos grupos, mas como você está dando o aviso, quando trazer e quando será o bazar? Esse sábado agora, dia 29. 28. Ah, o sábado 5 de julho. 7 e 17 horas. Se os irmãos também quiserem vir, né? Pastor Zé Luiz sempre está obreiro, dá uma palavra boa para o pessoal que está chegando. Quem quiser vir também participar, ajudar a colocar roupa, né, igreja, arrumar as cadeiras também, vai ser bem bom. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Vamos orar? Wellington, você pode orar, por favor? E depois dessa oração, nós estamos encerrando então o nosso culto.